A paz de Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Hoje eu tenho uma palavra que está no livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 46, que vai falar sobre a família de Jesus. O texto aqui vai nos mostrar o seguinte, o versículo 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo-lhe falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhes falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, esse texto é um texto que vem falar muito conosco pelo fato de Jesus mostrar aqui no versículo 50 justamente o que nós devemos fazer para fazermos parte da família de Deus. O texto aqui, ele vai dizer que qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha aí. Você vai para a Bíblia e você vai ver que tanto Mateus quanto Marcos, ele vai falar a mesma coisa. Se eu quero ser filho de Deus, ser família de Deus, se nós queremos ser família de Deus, nós temos que fazer a vontade de Deus. Aí a pergunta que nós fazemos, qual é a vontade que está aqui nesse contexto? Qual é a vontade que Jesus está deixando bem claro aqui para mim e para você? Lucas, ele vai trazer a revelação dessa vontade. Olha o que o texto vai dizer em Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Vou procurar ser bem breve hoje, para a glória do Senhor, mas de forma bem objetiva. Olha o que o texto vai dizer em Lucas, capítulo 8. Aleluia. No versículo 21. Observe que tanto Mateus, no capítulo 12, versículo 50, e Marcos, no capítulo 3, versículo 35, vai falar praticamente a mesma coisa. Que aquele que fizer a vontade de Deus, que está nos céus, esse será meu irmão, minha irmã, minha mãe, enfim. Esses que fazem a vontade de Deus são aqueles que têm parte com a família de Deus. Então, Lucas, ele vai falar conosco aqui no capítulo 8, no versículo 21. Olha aí. Mas, respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus, olha aí, e a executam. O que significa isso? Primeiro ponto ele está dizendo aqui, são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E ele termina dizendo, e executam. Em outras palavras, ele está dizendo que se eu quero realmente fazer parte dessa família, eu tenho que não apenas ouvir, mas também colocar em prática aquilo que eu ouvi. Colocar em prática todos os ensinamentos que ele tem nos ensinado. Que ele tem que ele deixou, melhor dizendo, escrito na palavra, para que eu e você colocasse em prática e tivesse parte com a família dele. Observe que o texto aqui vai falar que a mãe de Jesus, que os filhos de Maria, os irmãos de Jesus foram ter com eles. E Jesus aqui não estava de forma nenhuma rejeitando a mãe, não estava de forma nenhuma rejeitando os irmãos, de forma nenhuma, pelo contrário. Ele estava apenas mostrando para aqueles que ali estavam que se eles queriam realmente ter parte com Jesus, com a família de Jesus, eles tinham que ouvir e colocar em prática, executar a palavra. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um que decide um dia se entregar ao Senhor. Nós temos que verdadeiramente ter parte com Cristo, porém, para que isso aconteça, é necessário colocar em prática os seus ensinamentos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 12, que Deus chega para Abraão e fala para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E hoje, a minha família, a sua família, elas são benditas no crente Abraão.
Mas o crente Abraão, ele ouvia muito bem a voz de Deus. Ele colocava em prática aquilo que Deus falava que ele colocasse, que ele deveria colocar. Ou ordenava que ele colocasse, ou pedia que ele colocasse, enfim. Nós estamos aqui, querido, nesta noite, estudando um texto, ou meditando em um texto, que nos deixa muito claro sobre isso. Aí você pergunta, mas mas como que eu posso fazer para que eu tenha realmente, para que verdadeiramente eu guarde a palavra de Deus? Para que verdadeiramente eu venha escutar essa palavra, ouvir essa palavra e guardar essa palavra no meu coração. Olha o que diz Tiago, o meio-irmão de Jesus, no capítulo 1. Tiago, você está aqui vai para Hebreus, logo depois de Hebreus você vai encontrar Tiago. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Olha o que Tiago vai dizer. Sabeis isto, detalhe, Tiago, meio-irmão de Jesus. Talvez ele foi um daqueles que estavam lá querendo ver Jesus. E aqui, ele, que conhecia Jesus muito bem, até porque conviveu com Jesus, ele vem trazer esse ensinamento. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 1 de Tiago, versículo 19. Sabeis isto, meus irmãos, amados, mas todo homem seja pronto para ouvir. O que Jesus falou lá atrás? O que Jesus disse lá, quando um daqueles que ali estavam chegou até ele e disse, mestre, está lá fora sua mãe e seus irmãos, querem ver-te. Qual foi a resposta de Jesus? Que quem realmente é irmão, quem realmente é mãe, quem realmente é família de Deus, a família dele, ouve a palavra dele. E Tiago está repetindo aqui de uma forma bem clara para a gente entender o que significa isso. Ele vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, olha aí, e tardio para falar, tardio para se irar, olha aí, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 21. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Olha aí. Está entendendo que é importante você guardar a palavra, receber a palavra e guardar essa palavra? Essa palavra ela tem o poder de salvar a sua alma. Essa palavra tem o poder de levar você à vida eterna. Essa palavra ela faz com que você seja enxertado na videira verdadeira. Essa palavra faz com que você verdadeiramente passe a ser família de Deus. Família de Deus. E por consequência, você passa a ter o direito de usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então ele vai dizer, olha aí, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Versículo 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Jesus estava dizendo lá, para aqueles que ali estavam, que era necessário que eles ouvissem a palavra e colocassem em prática a palavra. Tiago está dizendo aqui que é importante não apenas ser ouvintes, enganando com falso discurso, mas ser praticantes da palavra. Nós temos que ser praticantes da palavra, para que a palavra do Senhor ela venha se manifestar em nossas vidas. Para que Deus ele venha falar conosco e nós estejamos atentos a ouvir a voz de Deus. Quando o texto diz para a gente estar pronto para ouvir e ser tardio em falar, ele está nos ensinando aqui que nós temos que esperar o tempo certo. Às vezes, quando você escuta, quando você ouve, tira tempo para ouvir, você consegue identificar a voz de Deus quando Ele está falando com você. Muitas vezes nós vamos orar, vamos falar com Deus e falamos, mas na hora de parar para ouvir o que Ele tem para nos dizer, a gente simplesmente levanta e vai embora. A gente não tira esse tempo para a gente escutar a voz de Deus, para a gente ouvir a voz de Deus, para saber de fato o que Ele quer para a nossa vida, quais as respostas
das perguntas que fazemos a Ele. Nós não fazemos isso. E às vezes falamos tanto. E o texto vai dizer aqui que nós temos que estar prontos para ouvir. E ser tardio em falar. Mas ele diz também, nós devemos ser tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quantas coisas tem nos tirado muitas vezes do foco, tem nos tirado muitas vezes da direção. E Deus fala, fica tranquilo. Passe a ouvir mais. Passe a falar menos. Olha aí. E ele vai dizer aqui no versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Olha só, quem não escuta a palavra da forma que realmente tem que ser, da forma que realmente agrade a Deus. O texto está dizendo, quem ouve a palavra, mas não cumpre essa palavra, ele assemelhou essa pessoa ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de como era. Olha aí. Logo se esqueceu de como era. Ele vai dizer no versículo 25, aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, olha aí, executando a obra, executando aquilo que você ouviu de Cristo, executando aquilo que você ouviu da palavra, olha aí, fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tudo que você fizer, você vai conseguir vencer. Tudo que você quiser fazer, você vai ser abençoado por Deus. Porque você está fazendo o quê? Ouvindo a palavra, colocando em prática a palavra, vivendo esta palavra, que é tão fiel e que trabalha para que, ou melhor, que o dono dessa palavra trabalha em nossas vidas para cumprir o propósito dele em nós. Amém? Então ele vai dizer aqui no versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Então, queridos, nós não podemos viver uma vida de religiosidade. Você vai ver que lá atrás, o texto vai dizer que Jesus estava ensinando para os discípulos e ali existia todo tipo de pessoas, inclusive os religiosos. E foi aí que Jesus lança a palavra. Aquele que quiser realmente fazer parte da minha família tem que ouvir a minha voz e guardar. Então ali Jesus estava pegando todos eles e falando para todos eles o que realmente deveria ser feito para que eles se entregassem verdadeiramente e seguissem a direção de Deus. E por consequência tivesse parte com ele, alcançando a vida eterna. A importância da palavra de Deus para a nossa vida, querido, é muito grande. Muitas vezes nós perdemos muito tempo por não valorizar essa palavra. Nós perdemos muito tempo por não deixar com que essa palavra ela seja a nossa direção, aquilo que nos dá o norte. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós estamos vendo Tiago aqui nos ensinando de uma forma bem clara e objetiva aquilo que Jesus nos ensinou lá atrás. Aquilo que Jesus falou lá atrás. A Bíblia diz lá em João capítulo 15, que se o próprio Jesus diz, falando, que se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverem em minhas palavras, tudo o que vocês pedirem será feito. João capítulo 15. Você vai para o capítulo 15, versículo 7 ao 11, ele vai dizer que quem crê em Deus, quem crê em Jesus, melhor dizendo, olha aí, farão obras maiores do que a que ele faz. Porque ele vai voltar para o céu, ele vai voltar para o Pai. E nós vamos ficar aqui na terra. Mas é necessário a gente crer, é necessário a gente confiar, é necessário a gente se entregar, é necessário a gente viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz, querido, que quando nós olhamos para a palavra e passamos a viver essa palavra, nós simplesmente passamos a ser abençoados por Deus em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. A Bíblia diz que quando nós guardamos a palavra, nós somos, o próprio Jesus falando isso, nós somos como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Olha aí. Ele cava a sua fundação até chegar na rocha. E ali firma a sua casa. Vem os ventos, as tempestades, batendo com ímpeto e não derrubam.
porque eles estão firmados na rocha, os ensinamentos de Cristo. Eles estão executando a palavra, aquilo que eles aprenderam, eles ouviram e executaram. E com isso eles tiveram base para conseguir construir uma casa que realmente pudesse ser sustentada em meio às adversidades. Você olha aqui, o próprio texto vai dizer que aquele que constrói, que não dá ouvido à palavra, é semelhante ao que edifica sua casa sobre a areia. Quando vêm os ventos, as tempestades, a queda é inevitável. Então, querido, nós estamos olhando para a palavra do Senhor e a gente está vendo Jesus deixar bem claro aqui. A importância de nós ouvirmos a palavra de Deus é porque ela nos liga ao Pai. É porque ela nos coloca verdadeiramente como filhos e filhas de Deus. Nós passamos a ser família de Deus. Nós passamos a ter os mesmos direitos que só quem tem são filhos. E olha que nós não merecíamos, que o texto vai dizer, lá em Tiago, que nós fomos enxertados. A palavra nos enxerta. Olha aí. Nos enxerta. Romanos capítulo 11 vai dizer, Paulo vai dizer, que nós somos jambuzeiros, que fomos enxertados na videira. Olha aí. Então nós não tínhamos direito de nada. Mas a partir do momento que Jesus veio, nós passamos a entender a vontade dele, e ouvimos e guardamos e colocamos em prática, pode ter certeza, queridos, nós passamos a usufruir do melhor de Deus. Então, queridos, o que eu quero dizer nesse texto? Vale a pena você ouvir, vale a pena você guardar a palavra, vale a pena você colocar em prática essa palavra, vale a pena você se entregar ao Senhor, vale a pena você viver para Cristo. Vale a pena você ser família de Deus. Amém? Curva sua cabeça nesse momento que eu vou orar por você. Pai amado Deus Todo-Poderoso, a tua palavra foi ministrada, Deus Santo e Soberano. Neste momento, eu apresento teus filhos que aqui estão ouvindo a tua palavra em tuas mãos, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha tocá-los, ó Deus. O Senhor venha, Pai amado, conduzi-los, abençoando-os poderosamente, Pai, dando a eles a força que eles precisam, ó Pai, para que eles possam ser amados, verdadeiramente se entregar ao Senhor. Aqueles que já estão em tua presença, assim como nós temos sempre falado, Pai querido, ao Senhor, firma mais e mais, guarda, livre do mal. Aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor, que o Senhor esteja alcançando um por um, Pai. Em nome de Jesus te peço, vai manifestando o teu poder, Senhor, e que eles venham entender o valor que tem ouvir e guardar e executar a tua palavra. Pois aquele que faz a tua vontade, como o próprio texto vai dizer, é o pai, é a mãe, é os irmãos, é a tua família, Senhor. Nós, como família de Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, sendo grato ao Senhor, mais uma vez, por nos sustentar. Abençoa os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Essa oração que eu faço por fé, eu te agradeço. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?